E aí galera, tudo bem? Passando aqui para comentar com um pouco mais de detalhes como foi o jogo da volta das quartas de finais da Sul-Americana na Neoquímica Arena, Corinthians 3, Fortaleza 0. Vamos lá, o Corinthians entrou com uma formação aí um pouco diferente, né, do padrão. Na verdade, dos dois últimos jogos, né, manteve a linha com quatro defensores, né, só que no meio de campo teve algumas mudanças. Vamos lá, falando da escalação inicial, quando entrou com o Hugo no gol, até aí é o padrão mesmo, ele é o titular. Mateuzinho, André Ramalho, Félix Torres e Hugo. Então o Hugo tendo mais uma chance, André Ramalho voltando, ele que estava suspenso, enfim, foi poupado. No meio de campo, aí sim, algumas novidades, né? Ele começou com José Martínez, Breno Bidon, Carrillo, Coronado, Romero e Yuri Alberto. Tá? Uma formação, talvez pela primeira vez, uma formação dessa, né? Mas o que chamou a atenção? Que ele colocou ali, na minha opinião, um único volante mesmo, né? Que era o Martinez. E ai, por que isso te surpreende então, Bruno? Porque ele tinha à disposição o Charles, por exemplo, tinha o Rian, que é o menino da base, e me surpreendeu porque não era um jogo onde o Corinthians precisava fazer o resultado ou tudo mais, que até justificaria ele colocar só um volante. Então, isso foi ali um ponto que, ao meu ver, ali me surpreendeu, como eu disse, né? Não sei se eu teria entrado dessa forma, deu certo, mas aí vai um ponto positivo aí para a escalação inicial. Bom, Fortaleza tinha que ir para cima, não lhe restava outras coisas, né? E mesmo assim o Corinthians conseguiu fazer um bom primeiro tempo, os primeiros minutos. O Corinthians com 5 minutos, o Yuri Alberto, ele ali na força da vontade mais uma vez, rouba uma bola, o zagueiro se atrapalha na saída de bola ali pelo meio, sobra para o Coronado livre, e ele chuta em cima do goleiro, né, João Ricardo. Então foi uma bela oportunidade que o Corinthians teve para fazer 1 a 0 e não fez, né? O Fortaleza chegou no momento no primeiro tempo com o chute de Zé Wellington, volante, né, que invadiu ali um pouco pelo lado esquerdo na grande área e chutou. O Hugo fez uma defesa, até aí sem muitos perigos. O primeiro tempo foi esse, o Corinthians, para mim, conseguiu fazer um ótimo primeiro tempo, porque jogando com o resultado, ele não sofreu, né? Jogou bem e ainda criou algumas oportunidades. Bom, o segundo tempo começou com o Fortaleza já com algumas alterações, né, mais ofensivas, como era de se esperar. O Fortaleza começou a frequentar mais o campo de defesa do Corinthians, né? Teve uma chance claríssima. O Marinho faz uma jogada pela esquerda, cruza e o Kaiser chuta a bola por cima do gol. Uma chance clara, né? Era só empurrar a bola, não precisava nem desviar tanto do Hugo que ele conseguiria fazer o gol. Mas não fez, chutou para fora. E menos de 2 minutos depois desse lance, o Martinez pega a bola, abre para o Yuri. O Yuri ele consegue fazer um grande giro. Ele abre para o Romero, que estava livre do outro lado, pela direita. O Romero avança a área, corta Felipe Jonathan e chuta de esquerda no canto do goleiro. 1 a 0, Corinthians, que já tinha uma vantagem de 2 gols, amplia e fica mais tranquilo ainda rumo à semifinal. Fortaleza vai já sem tanto guardar posições, taticamente, enfim, vai mais na base do coração mesmo para cima e o Corinthians acaba se aproveitando, né? Numa nova jogada pelo lado esquerdo, o Yuri vai até a linha de fundo, cruza, o Romero chega, ele finaliza, o goleiro João Ricardo faz uma boa defesa, ele espalma para o lado e aí o Coronado sozinho chega e empurra. O Corinthians faz 2 a 0 e aí um momento de êxtase pro corintiano, né? Um total de 4 a 0 até aquele momento. O Fortaleza ainda fez um gol, mas foi anulado. O Breno Lopes ele chutou cruzado na saída do Hugo, mas estava impedido. Logo depois entra Memphis Depay no Corinthians e ele dá assistência para o terceiro gol, né? O Garro faz uma bela jogada, encontra o Memphis entrando na grande área pelo lado esquerdo. Ele cruza a bola e o Pedro Henrique só tem o trabalho de empurrar a bola para o gol. 3 a 0. Que resultado, meus amigos. O Corinthians, para mim, mostrou mais uma vez um sinal de evolução. Tá? Subiu mais um degrau num progresso e de uma forma diferente, porque jogando em casa, com uma boa vantagem de 2 a 0, o Corinthians não teve uma formação defensiva, não teve um jogo defensivo, não teve postura defensiva.
né? O Corinthians que jogou contra um time das melhores campanhas do brasileiro, acho que o terceiro colocado, terminou agregado com 5-0, podendo ter feito 6 ou 7 gols. E o mais interessante do jogo de volta na Neoquímica Arena, que o Corinthians não precisou usar aquele termo horrível do saber sofrer, né? O Corinthians com essa vantagem, como eu disse, não ficou defensivo, não ficou tomando sufoco, tomando pressão, foi super tranquilo isso para o Corinthians. Então o Corinthians passa com muitos méritos a semifinal, chega com credencial e chega muito forte para essa semifinal. E aí, corintiano, há quantos jogos a gente não via o time jogando bem e não ganhando ou até perdendo em algumas vezes, né? E ontem, olha o que aconteceu. O Fortaleza perdeu um gol feito, como eu mencionei aqui, do Kaiser, e menos de 2 minutos depois o Corinthians marca 1-0. Vocês lembram aquele jogo? Eu vou citar um jogo que me veio à memória. É aquele Juventude e Corinthians no primeiro turno do Brasileiro. O Yuri Alberto perde um gol quando está 0-0 o jogo, depois o Corinthians perde o jogo. Pra vocês verem, né? Ontem o Fortaleza perdeu o gol e o Corinthians foi e fez. Quem sabe não é o sinal que a famosa virada de chave aconteceu, né? A gente vê pelos jogadores que estão mais leves, mais confiantes. Tomara que isso dê bons frutos ainda pra gente, né? E você, gostou do jogo? Te surpreendeu? Comente aí. Um grande abraço. Vai, Corinthians!